Deve ser uma das técnicas mais antigas da humanidade, né? A gente tem registros dessa técnica na Europa, na Ásia, que remontam à idade do ferro, ou seja, 20 séculos antes de Cristo. Taipa de mão e pau a pique é a mesma coisa, são denominações regionais, né? Também tem taipa de sopapo, na América Latina você tem outros termos, na França, na Itália. É uma técnica talvez uma das mais disseminadas pelo mundo. Marcos já restaurou várias construções, principalmente igrejas, entre elas a Basílica do Carmo, em Campinas, com obras ainda em andamento. É ele o responsável pela restauração da fazenda. A tulha de 1870 sofre os efeitos do tempo. Infelizmente, com o ataque dos cupins, os paus a pique e as varas estão completamente depreciados. Isso o que significa? Que a vedação de argila não está num suporte seguro. E se passa de 75% a 80% de comprometimento, infelizmente a gente tem que descartar essa parte argilosa e realizar uma parte nova na mesma estrutura do painel. A taipa de mão tem esse nome porque o barro é colocado com a mão, preenchendo uma estrutura que antigamente era feita com a madeira disponível amarrada com cipó. Hoje é usado o bambu tratado contra cupins, fixado com arame galvanizado. O barro é composto por uma mistura de terra, areia, cal e água. Antigamente era colocado na massa estrume de gado ou de cavalo. O capim que os animais ingeriam saía nas fezes já desidratado e servia para dar liga a esses outros materiais. Hoje está se usando esse tipo de plástico reciclado, que tem a mesma função e dura muito mais. Nas mãos do empreiteiro Luiz Evedovi, a parede vai subindo. Ele costumava comandar equipes na construção de prédios novos. Hoje capricha na restauração. Nós vivemos num país onde ainda se tem tudo por fazer, né? Mas também tem que preservar o antigo, né? A entrada da tulha já está quase concluída. A nova parede de taipa exibe ranhuras que não existiam na original. No momento que a argila seca, ela pode dar uma série de fissuras e essas ranhuras aliviam a tensão da argamassa para não fissurar tanto. E a parede vai ficar assim, está acabada? Não, ela vai agora com alguns revestimentos, né, e no final com uma pintura cal. Tendo manutenção, isso pode durar muitos séculos. A fazenda Atalaia tem muito a se preservar. O terreiro de café, por exemplo, é original. Tem até a placa da época da construção, 1894. Ele mantém todas as suas características com os tijolos do século XIX, né? Nós temos os tijolos principais fazendo as bordas dos platôs e esse tijolo, que é o tijolo quadrado, né? Que é um tijolo de origem romana, que era usada como pavimento dos terreiros de café feitos com tijolos. O terreiro, além de ser esses platôs de secagem, ele tem exatamente essas canaletas hidráulicas, que é para transportar por meio da água o café até cada um dos requadros do terreiro. É uma obra de engenharia e de hidráulica, que a gente fala, né? E que tem uma eficiência muito grande devido à demanda da produção do café que se tinha no Brasil, que era muito alta. Eu acho que... Para o arquiteto e historiador Roberto Lima, chama também a atenção o fato do terreiro estar ao lado do casarão, o que hoje não ocorre mais em todas as fazendas. Essa eu acho que é uma joia rara, né, na região. E ela, como muitas outras, não sofreu aquelas reformas quando os fazendeiros se enriquecem e que demolem a sua sede, todo o equipamento, e transforma isso em casas apalaçadas, né? Retira, por exemplo, o terreiro do lado da casa, né? Ele fica mais escondido, né? Essa não, essa guarda todo esse contexto do início do café, dos anos anteriores à grande produção. Numa época em que se valoriza o moderno, Roberto elogia o esforço de Paula e Rosana em busca da restauração. É importante e é raro, né? Principalmente na zona rural, com essa intenção de se guardar tal qual era, né? Não fazer grandes intervenções e depois chamar isso de preservação. A próxima etapa da obra será voltada para o antigo casarão.
A sede da fazenda foi construída em 1873 e originalmente existia aqui uma varanda. Só que de tão deteriorada, ela estava representando um risco para os moradores, que decidiram desmanchar. Restou apenas essa base, também bastante deteriorada, que dá acesso ao terreiro de café. Ao longo dos anos, a casa passou por poucas reformas, só o telhado que foi inteirinho trocado. Aqui na sala, a gente vê no piso esse degrau, porque nesse lugar devia existir uma parede. Mas o piso de madeira é todinho original. Pé direito de 4,5 metros. Dona Clarice aqui, que é a dona da casa, olha. Até essa sala, a casa foi construída em taipa e o pessoal acredita que ela tenha sido ampliada depois, porque a copa e a cozinha foram feitas com tijolos. O que eu tenho visto é que essas taipas... Com os projetos abertos sobre a mesa, Paulo e Marcos discutem o restauro. Pedi para ele fazer um baldrame duplo da varanda. Os cômodos da casa guardam a história.